Olá a todos! Hoje a gente vai encerrar o nosso primeiro módulo do curso com as questões centrais que a gente vai trabalhar ao longo dessas próximas semanas. Então a gente, com isso, vai estar encerrando efetivamente o módulo 1, em que nós estruturamos com 7 vídeos, 7 aulas, e então a gente vai desenvolver aqui o que a gente chama de fio condutor do curso, que é uma questão central que vocês devem levar com vocês ao longo das próximas semanas. Que sejam questões que suscitem em vocês ou despertem em vocês um interesse em desenvolver diversos aspectos dos temas aqui abordados. Então, na aula de hoje, nós temos como objetivos específicos, primeiro, reiterar algo que a gente vem falando desde o primeiro momento, desde o primeiro vídeo. O curso de extensão que a gente propõe aqui, ele tem um caráter interdisciplinar. A gente discute vários temas, com várias perspectivas, com várias óticas, em diversos campos das ciências aplicadas. Então a gente precisa trazer isso no nosso olhar sobre as questões estruturais do curso. A gente vai discutir as principais perguntas fundamentais do curso. E a gente vai ver que elas dialogam com outras áreas da ciência, como a gente tem alertado por vários momentos. Isso vai ficar muito mais claro já a partir do próximo módulo, que é o módulo 2, em que a gente vai tratar de temas específicos. A gente quer também reiterar que a gente vai trabalhar no curso com uma abordagem à base de diálogo e de interação e de construção do conhecimento, ou seja, a gente traz algumas questões aqui, a gente oferece guias de estudos para vocês, oferece uma série de bibliografia, vocês vão receber essas informações e vocês vão se manifestar a respeito de como esses temas, eles aderem ou têm aderência ou têm vivência em relação às experiências pessoais de vocês. Então a gente vai querer que vocês também joguem para o lado de cá as suas experiências por meio de vídeos e podcasts e outras situações. Então a gente vai trabalhar bastante com isso que a gente chama de abordagem dialógica e construção e interação o tempo inteiro num curso como esse. A gente vai fechar esse momento de hoje com as perguntas fundamentais do curso. E elas vão ter uma dupla natureza, que são questões gerais sobre o ponto da desigualdade e questões gerais sobre a distribuição. São temas absolutamente cruciais e interconectados. Bom, eu preciso relembrar algo que eu já disse aqui, mas é fundamental para a gente encerrar esse primeiro módulo, que a gente tem um curso interdisciplinar e um método, o método do curso, ele precisa ser adequado a essa perspectiva de interdisciplinaridade. Então eu não consigo utilizar um método único para lidar com tantos problemas associados ao tema de desigualdade, distribuição e pobreza. Portanto, o nosso método, ele é um método que, na verdade, ele se baseia da seguinte maneira. Eu tenho um tema, um problema e um método específico para este problema. Eu não posso ter um método para todos os problemas, porque isso não funcionaria. De modo que a gente vai precisar, nesse curso, de um olhar, como eu já disse, multidisciplinar, interdisciplinar, e é preciso que haja essa a abertura e perspectiva de que há uma fertilização recíproca entre os diversos campos do saber. Eles se retroalimentam e alguns temas, quando eles aparecerem, eles vão precisar de múltiplos olhares. Então, nesse sentido, é um curso complexo, como a gente vem alertando. Por outro lado, a gente está interessado aqui em apenas apresentar o caráter básico, a abordagem básica em relação a esse tema tão complexo. Então, a gente com isso pode partir para uma abordagem geral que é estabelecer quais os princípios nos quais nós nos basearemos para discutir certos temas. Aí nós temos pontos de partida e aqui eu vou tomar emprestado uma abordagem de um dos principais pensadores do século XX a respeito do problema da desigualdade e do bem-estar social, que é o pensador Amartya Sen. Então, ele vai lá no seu livro de 1992, Desigualdade Reexaminada, ele vai destacar que
a rigor, o tema de desigualdade tem a ver com a discussão da igualdade sob perspectivas da diversidade. Então a gente começa lembrando que os seres humanos são heterogêneos por natureza. Essa é uma premissa básica e só por causa disso haverá uma série de olhares diferentes sobre o tema. A gente parte dessa perspectiva, a heterogeneidade. Então, não adianta querer imputar uma visão única sobre determinado tema, porque isso não vai funcionar. E a gente tem uma série de variáveis a considerar. Elas são múltiplas e multidimensionais. E, portanto, o problema da desigualdade, da pobreza e da distribuição não é um problema de simples ou de uma dimensão. Ele é de várias dimensões, ele é multidimensional. E aí, uma das questões também que a gente traz de Amartya Sen e de toda a tradição da economia do bem-estar é associar a ideia de que, vem cá, mas a desigualdade, será que ela traz à tona problemas de ordem moral e ética? Essa é uma questão que a gente precisa pensar enquanto indivíduo numa sociedade e com essa perspectiva sendo um eixo de possível interpretação. Outra coisa que também essa tradição traz à tona é, será que é possível a gente distribuir renda, distribuir riqueza, de maneira que a gente consiga ampliar as liberdades efetivas das pessoas? Isso é uma preocupação central e a gente vai tentar, de alguma maneira, ao longo do curso, trabalhar com essas perspectivas. Isso posto, nós vamos entrar com questões específicas. Como a gente vem tentando trabalhar nessas primeiras aulas e a gente está estruturando um olhar sobre todo o curso nesse primeiro módulo, a gente tem questões específicas sobre a desigualdade. São muitas. Eu aqui estou destacando algumas poucas específicas só para a gente ter uma noção da complexidade do problema que a gente vai enfrentar aqui no curso. Uma questão específica é qual a relevância do efeito herança sobre a desigualdade? Quer dizer, o fato de eu nascer numa família mais abonada, mais abastada, ou eu nascer num contexto de uma família mais pobre, qual a relação disso com a questão da desigualdade? Mais que isso, com a reprodução da desigualdade, com o impedimento de algo que a gente chama de mobilidade social. Nós vamos tratar muito isso no próximo módulo. A gente vai falar também aqui com uma especialista que acabou de terminar o seu trabalho de doutorado, perguntar, vem cá, no caso do Brasil e do mundo, existe uma geração que não tem nem educação e nem trabalho, nem. Qual o papel disso numa perspectiva de olhar a questão da desigualdade, não só do mundo do trabalho, mas a desigualdade social que vai se reproduzir em função disso? É uma questão bem específica. É possível relacionar desigualdade e violência? É outra questão bem específica que a gente vai tentar trabalhar aqui no curso. E outra coisa, nós temos especialistas que vão discutir esse tema. É possível falar sobre desigualdade derivada de gênero e de raça? Qual o papel disso, qual a importância disso na reprodução das desigualdades do país? Então, essas são questões específicas sobre desigualdade que a gente vai tratar no curso. Mas a desigualdade traz à tona uma questão. Uma vez existente, uma vez a sociedade entendendo esse problema, entra a questão da distribuição, que é o tema que vai trazer à tona uma série de questões, sobretudo as de conflito político, porque essa é uma decisão da sociedade, é um conflito distributivo que vai ser evidenciado. E a gente vai chamar a atenção sobre isso no curso, vai ter um módulo específico para falar desse ponto. E aí, na questão da distribuição, a gente vai separar o que seria a distribuição pessoal da renda, que vai ser muito trabalhada no módulo 2, com a distribuição funcional da renda, que vai ser muito trabalhada no módulo 3. Uma vai discutir a renda familiar como sendo o foco central. A outra, que é a distribuição funcional da renda, vai discutir a distribuição da renda numa perspectiva mais macroeconômica. Então, nós vamos discutir a diferença da microeconomia e da macroeconomia da distribuição de renda. Já falamos aqui, vamos reiterar, qual o papel do conflito político na questão da distribuição de renda? E tem toda uma literatura que chama atenção sobre esse aspecto.
E, bom, se tem problema de desigualdade, se tem problema de acesso, tem problema de gênero, tem problema de raça, quais seriam os papéis das cotas ou das ações afirmativas? É uma questão também muito importante que a gente precisa levar em consideração. Outra coisa muito importante e que num olhar dos economistas é algo muito relevante de ser levado em conta. Qual o papel de políticas de desenvolvimento local para o combate de pobreza e desigualdade? Como é que a gente pode tratar isso do ponto de vista geográfico, por exemplo, no ambiente rural ou no ambiente de cidades menores? Como é que se faz esse tipo de coisa? A gente vai tratar também sobre esse tema aqui no curso. E, finalmente, a gente precisa entender o que o mundo fala sobre isso, quais as experiências internacionais a respeito de como lidar com a desigualdade e como distribuir renda. Então, a gente vai levar isso em consideração também nessas questões sobre distribuição. E aí a gente tem um fio condutor nesse slide 7, que seria a questão central do curso, que então vocês precisariam pensar, meditar e refletir sobre ela. A gente já chamou atenção isso numa aula anterior e colocamos aqui esse texto, que é um tweet do João Amoedo, que é um pré-candidato a presidente da República, e ele diz o seguinte: o que queremos? Combater a pobreza e não necessariamente a desigualdade. Somos, felizmente, diferentes por natureza. O combate à pobreza se faz com o crescimento e com a criação de riqueza, e não com a sua distribuição. Então, aqui nesse tweet, ele vai falar sobre todos os temas relevantes do nosso curso e vai expressar uma opinião que traz consigo uma série de elementos e até vieses ideológicos, inclusive. E a gente quer que vocês leiam esse tweet e, ao longo do curso, vocês cheguem às suas próprias conclusões, se vocês concordam completamente com o que está sendo dito aqui, se você concorda parcialmente, por quê, com alguns dos argumentos e com outros não, ou se você discorda completamente. Então, no fundo, a gente quer colocar as questões cruciais, a gente vai trazer algumas evidências, alguns dados, uma boa revisão da literatura sobre o tema, e vocês então vão estruturar possibilidades de entendimento e de respostas a uma questão geral como essa, a questão do curso. Enfim, a gente está encerrando aqui o nosso módulo 1, a gente chamou atenção nesse módulo sobre o caráter interdisciplinar do curso. São muitos problemas e multidimensionais. A gente falou que a abordagem aqui vai ser baseada no diálogo, o método não é unívoco, ele é multidimensional. Para cada tema a gente vai ter um olhar específico e uma abordagem específica. E, efetivamente, a gente quer reiterar que a gente, a partir do próximo módulo, vai contar muito com a interação e com a participação de vocês. Portanto, com isso eu encerro o módulo 1, agradecendo a atenção e a participação de todos, e a gente se vê logo no módulo 2. Um grande abraço.